uma ideia também, às vezes, né, dos próprios colegas, às vezes mal orientados, né, de especialistas, olharem você sente isso, percebe, ou já viu isso, assim, mas de olharem um médico de família como um concorrente, né, no sentido de, eh bom, então se eu vou perder paciente então para o médico de família, porque o médico de família vai começar a acompanhar essas demandas todas, por exemplo, hipertensão, né, pressão alta, né, um cardiologista tem um monte de paciente lá com pressão alta e o médico de família pode acompanhar também, um ginecologista, né, então assim, a rotina ginecológica, acompanhamento que pode ser feito por um médico de família também, né, enfim. Na própria psiquiatria, né, eu tô falando aqui o tanto de pacientes que eu já, né, já encaminho e continuarei encaminhando para você, por conta disso, assim, as demandas, né, uma ansiedade leve, uma depressão leve, é algo que, né, inicial ali para tratar, é algo que, né, assim, o médico de família ele tá apto, né, assim, a cuidar. Então, mas tem muito colega, assim, médico que, enxerga enfim, diferente, né, como se fosse um concorrente, assim. Você sente isso? Você nota isso? Eu sinto, acho que muito desconhecimento das Uhum. pessoas relacionadas à medicina de família, e não só dos pacientes e da população, como dos próprios médicos, porque Isso. é uma especialidade que tem poucos no Brasil, Uhum, essa é a verdade, né. De forma nenhuma eu acho que a gente é concorrente, uhum. eu acho que é uma coisa complementar, sabe. Perfeito. Uhum, Então, o paciente não vai ter alta da gente, médico de uhum. família nunca para o paciente ter alta, porque justamente esse que é o acompanhamento longitudinal, ou seja, ao longo da vida, o paciente sempre vai ter a gente para centralizar o cuidado dele. Sim, Precisou de uma queixa mais específica, jamais que eu vou não encaminhar para o especialista sim. quando precisa, e depois eu vou continuar coordenando esse cuidado, fazendo esse papel mais central, e a gente vai se conversando, porque o foco, Bruna, tem que ser sempre o paciente, né. Exatamente. E a Sim, gente precisa entender qual que é o melhor para aquele paciente. O paciente precisa de um cuidador central, mas às vezes ele tem uma coisa complexa que a gente não vai que não é do nível de atenção primária, que ele vai precisar do especialista sim, focal, e sim, ele vai para o especialista focal e ele vai continuar acompanhando com a gente, com um médico de família, né, sim. comigo, com enfim, com um médico de família que for. E a gente não é concorrente, o benefício é sempre do paciente. Perfeito. Então que o paciente tenha o melhor cuidado possível. E isso, o trabalho multidisciplinar, assim, tanto de outras especialidades de médicos, como, por exemplo, outras especialidades, da área da saúde. Então, a gente precisa o paciente muitas vezes precisa do psicólogo, precisa do nutricionista, precisa do TO, precisa do físio. A gente não tá aqui pra ficar concorrendo com ninguém, a Uhum, gente tá aqui pra cuidar melhor do paciente, da melhor uhum, forma que a gente sabe, né. uhum. Então, a gente quanto mais agregar na vida do paciente, vai ser a Sim. melhor coisa, né. Sim, não, sem dúvida. E é isso, né, assim, às vezes até, enfim, na psiquiatria mesmo, às vezes tem paciente que tá ali, já tá mais estável, né, assim, já acompanha ali mais tempo e tá mais estável, não precisa necessariamente de ficar voltando no especialista de forma tão frequente, né. E aí é isso, tem outras demandas, isso que você falou, enfim, eu acho que deveria ser o lema de todos os médicos, né, assim, e aí sempre que eu falo, sempre falo isso, né, assim, de que a gente precisa ter deveria ser óbvio, né, mas é isso, assim, a gente colocar a saúde do paciente em primeiro lugar, né, assim, se o paciente vai ter ganho, né, assim, se vai ser melhor para ele, que a gente encaminhe isso, desde encaminhar para um outro especialista, eu falo muito isso também, né, assim, até inclusive dentro da FVC, às vezes, a gente entender que mesmo dentro da nossa especialidade, a gente não vai ser bom em tudo, né, assim, não vai ser o melhor em tudo para aquele paciente, então a gente aprender a identificar também a nossa limitação, né, para que a gente seja franco e honesto ali, bom, nisso aqui eu sou melhor, eu consigo te oferecer ali, né, e acompanhar, mas talvez tenha um outro colega que, vai te oferecer um suporte melhor, mas então assim, ter isso em mente, deveria ser a base ali do trabalho de qualquer médico, né, então Sim. e assim, e gente, pelo amor de Deus, né, ter um médico de família você que é especialista, se você é colega médico, tá ouvindo aqui, você é especialista e não tem essa oportunidade de ter um médico de família pra você discutir os casos dos seus pacientes, olha, é um olha, ai troca paciente com Silvia, que ela você vai receber os áudios maravilhosos dela. Olha, eu fico assim, são aulas de medicina, coisa muito maravilhosa. Então é isso, assim, enriquece muito, né, a nossa prática, e principalmente, né, assim, traz o benefício pro paciente, né, assim, então isso deveria ser o nosso objetivo principal, sempre, né. A gente tá falando, aqui nesse âmbito, né, da saúde privada, né, assim, mais especificamente na questão do consultório, trazendo um pouco mais para isso, também porque é isso, as pessoas também confundem, né,
É curioso, né, assim, o olhinho da pessoa quando ela entende: "Ah, então eu posso ter um médico de família, particular meu, eu não preciso necessariamente ali no posto", né. Eh, Isso é um ganho absurdo, assim, os pacientes trazem, como eu falei, né, trouxe esse exemplo do paciente: "Uau, meu Deus, eu nem sabia que ainda existia médico assim", né. Então isso é bem, enfim, bem bacana.